O que eu faria se eu tivesse descoberto a diabetes hoje? Oi, pessoal, sou a Cleide e hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu faria se tivesse descoberto a diabetes só agora. Eu já convivo com a diabetes há 6 anos, né? Negligenciei muito o cuidado do meu corpo, o cuidado da minha saúde e só agora eu decidi de verdade mudar a minha vida. Pois já tenho 43 anos. E se eu pudesse voltar no tempo, faria o que estou fazendo hoje, desde o começo. No início eu fiquei impactada com o diagnóstico. Foi uma mistura de emoções. Bateu a tristeza, a preocupação, a angústia, o medo. Eu até comecei a fazer o tratamento direitinho no começo. Todos os exames, tudo aquilo que o médico passava para mim, eu comecei a fazer dieta, a tratar da minha alimentação. Eu estava com 85 quilos quando eu descobri, e com o tratamento, com a mudança, né, no começo, eu cheguei aos 73 quilos. Mas junto com essa mudança veio a ansiedade, e foi quando eu também entrei na depressão e tive que fazer tratamento com uma psicóloga, né, fazer uma terapia, porque eu cheguei ao ponto de desacreditar na medicina, no tratamento da diabetes. O porquê eu falo que eu desacreditei na medicina na época? Porque era assim, eu fazia todo o procedimento que o médico passava, fiz a dieta e nisso tinha dias que eu acordava com a minha glicose lá nas alturas e durante o dia eu ia fazendo as minhas refeições direitinho, fazia exercício físico, não tinha condição financeira na época de pagar uma academia, ou eu pagava uma consulta, ou eu pagava a academia. E eu comecei a fazer exercícios em casa. E eu fui perdendo peso, cheguei aos 73 quilos. E era assim, eu vi que a glicose uma hora ela estava baixa, controlada. Quando chegava mais tarde, na hora de dormir, às vezes, ela estava alta. E com isso eu vim perdendo as expectativas, né? Eu achava que eu iria me curar da diabetes, era só mudar a alimentação, era só fazer o exercício, né? E achava que ia ficar tudo bem, até o porquê eu não sabia, né, sobre a diabetes. Eu via parentes, eu via pessoas falando sobre a diabetes, mas nunca me aprofundei, né? Porque a gente só se aprofunda para saber de algo quando você está com aquele algo, quando você se interessa em saber sobre aquele algo. E era uma coisa que eu não tinha interesse em saber, né? Aí eu comecei a ficar triste com o que estava acontecendo. Eu não entendia que o tratamento do diabetes é contínuo. Uma hora você vai estar embaixo, outra hora você vai estar no alto. Você tem que ter mais acertos do que erros. E eu, às vezes, errava muito, né? Até porque eu não conhecia, eu não sabia também na época que tinha alguns legumes que tinham um alto teor de carboidrato. E às vezes eu comia esses legumes achando que estava fazendo a coisa certa. Até chegar um momento que eu parei com tudo, parei com o tratamento da diabetes e parei de me tratar com psicólogo, né? Aí fui empurrando esses anos todo com a barriga. Na verdade, entre 6 anos de diagnosticada com a diabetes, eu só me tratei durante 1 ano. Depois eu parei. E isso foi só piorando a minha saúde e o meu bem-estar, porque o diabetes, ele, se não for cuidado, né? Você vai sentindo uma fadiga, um cansaço, fora as outras complicações, né? As dores nas pernas.
E isso, durante esse período, só foi aumentando. E o que eu faria agora de diferente se eu descobrisse ela hoje? Eu não teria negligenciado, né, o tratamento, porque eu peguei o diagnóstico para mim como se fosse uma sentença de morte. Na verdade, não é uma sentença de morte. É um alerta para que nós possamos nos cuidar e prestar mais atenção naquilo que nós estamos fazendo de errado e aquilo que nós estamos fazendo de certo. Porque com essa modalidade agora de alimentação rápida, né? E a gente escolhemos coisas práticas para fazer no dia a dia para comer e esquecemos, né, dos alimentos que nos traz benefício para a saúde. Tudo bem que hoje em dia também não faz tão bem por causa dos agrotóxicos, essas coisas. Mas se a gente, como diz um nutricionista que eu vi outro dia, né, se a gente descascasse mais, né, os nossos alimentos, quem sabe hoje eu estaria com a minha vida melhor, a minha saúde melhor, mesmo estando com a diabetes. Ou seja, eu confiaria mais nos tratamentos, né? Na medicina. Cuidaria mais da minha alimentação, né? Não deixaria chegar a esse ponto que chegou do meu corpo estar gritando por socorro. Me movimentaria mais, procuraria me exercitar. Eu moro num lugar, né, onde as pessoas vêm tirar férias, né, quando elas estão estressadas, vêm para cá para mudar, né, para ficar mais calmos, para se sentir mais revigorado. Eu moro num lugar na região dos lagos e não aproveito o lugar, né? Eu poderia estar caminhando, poderia estar correndo, me exercitando, e eu não fazia isso. Buscava mais apoio, né? Grupos de apoio, canais de pessoas que estivessem passando pelas mesmas coisas que eu, com histórias de pessoas, né, que deram a volta por cima e enfrentaram a diabetes de frente. Ou seja, teria entendido que eu não estava sozinha nessa guerra, nessa batalha, né? Teria me olhado com mais carinho, mais amor. E hoje eu tenho entendido que não é só sobre o controle da minha glicemia. É sobre cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, saber que eu preciso me cuidar, estar bem para poder cuidar do meu próximo, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Porque esse diagnóstico da diabetes não abalou só a mim, abalou a minha família. Ou seja, quando eu faço algo de errado, fica aquela cobrança deles em cima de mim, e eu achava, por ignorância, achava assim, ai, vocês ficam em cima de mim, mas não, era a preocupação deles, né, em eu chegar no estado que eu estou hoje. E você? O que você tem feito para mudar a sua vida, seu diagnóstico? Porque não é só sobre a diabetes, é sobre também, muitas das vezes, negligenciarmos a nossa saúde, porque a pessoa às vezes não é acometida só pela diabetes. Tem vários outros problemas de saúde, né? Que tem acometido as pessoas por falta de se olhar mais, de se cuidar mais. O que você tem feito por você? Hoje de manhã eu acordei com a palavra, né, na minha mente, e eu queria poder ler para vocês agora. Eu até peguei a Bíblia aqui para ler, para mim não errar. Assim, que está escrito lá em Lucas 6:39.
E disse-lhes uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Jesus aqui faz uma comparação para ilustrarmos a importância de ter a sabedoria, de ajudar alguém. Ele usa a imagem do cego para ilustrar. Por não enxergar, não pode ajudar outro cego, pois ambos cairiam num buraco. E trazendo, para tudo aquilo que eu disse aqui, nesse vídeo e para os outros, assim seria eu dias atrás, se não tivesse mudado a minha forma de pensar. Como eu iria falar com vocês algo que eu não estava vivendo? E hoje, mudando os meus hábitos, mudando o meu jeito, a minha forma de pensar, mudando a minha alimentação e tendo, podendo sentir a diferença no meu corpo físico, porque antes eu já amanhecia cansada, e essa semana que eu procurei mudar tudo isso, eu tenho me sentido melhor, não tenho me sentido cansada, não tenho me sentido tão estressada, não tenho me sentido angustiada. Eu tenho sentido no meu corpo físico a diferença que é você se alimentar bem. E olha que eu não estou nem tomando a medicação ainda, como eu falei, no outro vídeo, eu ainda não tive uma consulta com o médico para fazer o tratamento direitinho com a medicação. Eu só estou vigiando, procurando a modificação da minha alimentação. E hoje eu falo com vocês, mudando aos pouquinhos a alimentação, se mexe mais, se não tem condição de pagar uma academia, se exercita em casa, aqui no YouTube, tem vários canais que te ensinam a fazer exercício em casa, tem vários canais que te ensinam a mudar a sua alimentação, tudo tem aqui no YouTube. Procure se amar mais, a procurar recursos, para vocês mudar o hábito de vocês. O porquê eu li a palavra para vocês? Porque eu seria como esse cego. Como é que eu iria falar algo com vocês se eu não estivesse, fazendo? Então, eu não teria como orientar vocês a mudar também se eu estivesse vivendo como um cego. Pessoal, se vocês descobriram há pouco tempo a diabetes, não faça como eu. Não espere 6 anos, 3 anos, 2 anos, nem 1 ano para vocês mudarem. Comece agora, porque cada pequeno passo que você der é uma diferença enorme na sua vida. Bom, como eu já disse, esse canal vai ser como um diário, da minha vida. Dessa minha nova fase, eu vou compartilhando tudo, compartilhando as coisas importantes que eu sei que pode fazer diferença na sua vida também. Como eu já disse, vai ter acertos, vai ter erros, vai ter falhas, vai ter aprendizado, vai ter as minhas vitórias, as minhas conquistas. Se você também está passando por tudo isso, se inscreva aqui no canal e vem comigo aqui nessa mudança. Bom, fique com Deus e Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam enfrentar
a diabetes de frente, com força, coragem e sabedoria.